A história começa com um comboio de caminhões blindados atravessando um deserto árido. Dentro de um dos veículos, um grupo de pessoas está sentado, parecendo muito tenso. Um soldado fortemente armado os avisa para não saírem da área designada ou provocarem os presos. Ele então os aconselha a terem extremo cuidado enquanto os passageiros permanecem em silêncio. Quebrando o silêncio, uma garota loira se apresenta como Lala, uma nova professora de ciências. O homem ao lado dela, chamado Dante Kang, revela que também é professor de ciências. Lala fica feliz com a coincidência, enquanto alguém observa que ciências era a matéria mais popular. Dois homens mais velhos se apresentam como os novos professores de ética e música. Depois disso, todos começam a conversar, revelando que lecionam disciplinas como arte e matemática. Um homem se sente aliviado, dizendo que finalmente consegue respirar e menciona que eles estão indo para uma prisão chamada Inferno. O comboio logo se dirige para uma névoa espessa, chegando a um local conhecido como Fogland. Lala tenta animar a todos perguntando o que poderia acontecer em uma prisão internacional. No entanto, outro passageiro desconfia e pergunta se eles sabem a origem de Fogland. Ele explica que há 50 anos, um enorme meteorito caiu bem no meio de um deserto. 5 anos depois, as potências mundiais se uniram e construíram uma prisão no topo da cratera. Um dos homens se anima ao relembrar lendas urbanas da internet sobre a prisão que abrigava alienígenas. Ele acrescenta que um estudioso certa vez afirmou que Fogland de fato abriu os portões do inferno. Com um olhar sinistro, ele então sugere que eles poderiam estar lá para ensinar monstros. Ao ouvir essa teoria ridícula, Dante apenas zomba de si mesmo, achando-a divertida. O outro professor pergunta se educadores como ele realmente acreditam em tais absurdos sobrenaturais. Dante responde que todos têm o direito de aprender, independentemente de quem sejam. Desconfiado, o homem pergunta se ele não está com medo, já que a prisão está cheia de criminosos de classe mundial. Dante afirma calmamente que acha que os detentos simplesmente não têm uma educação adequada. Seus colegas o olham com preocupação, pensando que ele está sendo perigosamente ingênuo. De repente, uma voz pelo interfone anuncia que eles entrarão em Fogland em 5 minutos. Lala fica visivelmente apavorada com o anúncio, seu rosto se enche de pavor. Os outros professores também começam a entrar em pânico quando o primeiro portão enorme começa a se abrir. Dante, no entanto, permanece calmo e sereno, olhando para a frente com uma expressão séria. Ele está agora na maior prisão do mundo para participar de um novo projeto de educação para presos. Ao passarem pelo portão, são recebidos por uma faixa de boas-vindas surpreendentemente alegre. Ao chegarem à prisão, os professores são informados de que fotografar é proibido e que devem entregar seus pertences. Olhando para fora, percebem que toda a instalação está coberta por uma névoa densa e misteriosa. A névoa é tão densa que torna quase impossível para qualquer um ver o que está acontecendo ao redor. Dante finalmente entende por que o lugar se chama Fogland, enquanto um guarda confirma que eles chegaram ao portão 1. Um soldado então explica que, após entregarem seus pertences, eles serão escortados até suas salas de aula. O novo professor sente que os guardas estão apenas tentando assustá-los com todos esses procedimentos intensos. Enquanto o grupo é conduzido por guardas armados, algumas pessoas acenam para se despedir, desejando-lhes boa sorte. Dante caminha à frente, tentando se assegurar de que não há realmente nada a temer ali. Ele é então guiado para o que parece ser uma sala de aula, mas está completamente branca e vazia. Através de uma grande janela, ele percebe que está em uma pequena cabine separada das carteiras dos alunos. Ele descobre que essa configuração é uma medida de segurança excessiva, chamando-a de sala de isolamento. Batendo na janela, ele descobre que é feita de vidro reforçado, o que o faz se perguntar como ele vai dar aulas. De repente, um guarda abre a porta atrás dele e grita seu nome, assustando o novo professor. O soldado então anuncia que os prisioneiros estão prestes a entrar na sala de aula para a aula. Antes de fechar a porta, o guarda lhe dá um último aviso para permanecer sentado, aconteça o que acontecer. Um homem de óculos ouve uma pesada porta de metal se fechar com um baque alto.
A porta parece pertencer a algum tipo de instalação de contenção de alta segurança. De repente, a enorme porta se abre e uma luz forte brilha de dentro. Lá dentro, ele vê uma fila de detentos aterrorizantes, todos acorrentados e fortemente vigiados. A visão desses indivíduos de aparência perigosa deixa o homem completamente atordoado. Ele se pergunta o que está acontecendo, enquanto um prisioneiro com uma cabeça estranha ergue os olhos brilhantes. Outro detento com um rosto estranho, semelhante a uma máscara, também se vira para olhá-lo. Então, um prisioneiro bestial com um sorriso enorme diz que vê um humano. Ele parece questionar se o homem é mesmo humano bem na sua frente. Os olhos do professor se arregalam de medo enquanto ele começa a entender a situação. Ele se pergunta como deveria ensinar pessoas que parecem monstros completos. Um flashback mostra um homem sorrindo e dizendo que eles podem estar ensinando monstros. Balançando a cabeça, Dante Kang diz a si mesmo para se controlar, porque isso é bobagem. Ele tenta se convencer de que eles são apenas pessoas sem educação adequada. Recompondo-se, ele se apresenta como Dante Kang, seu novo professor de ciências. Tentando quebrar o gelo, Dante pergunta à sua turma por que a ciência é tão popular aqui. Ele pergunta, brincando, se é porque eles querem construir um foguete e escapar. A única resposta que ele recebe é a risada assustadora de dois dos internos. Suando um pouco, o professor comenta como a sala de repente fica abafada. Ele muda rapidamente de assunto, dizendo que começarão com um tópico mais fácil. A aula de hoje é sobre se aproximar da natureza, enquanto ele segura uma batata doce. Em seguida, ele pede a todos que observem as batatas doces em suas carteiras. Cada aluno recebeu uma batata doce colocada dentro de um copo d'água. A lição para esses criminosos perigosos é simplesmente cultivar batata doce. Como foram criados em sociedades criminosas, eles não estão familiarizados com isso. Com apenas um copo d'água e um pouco de atenção, a batata começará a crescer. A ideia é que, ao cultivá-la, eles aprenderão o valor da vida. Ele lhes diz que, embora sejam perigosos, vieram aqui para aprender. Dante diz que eles são como a batata doce, com potencial infinito de crescimento. Então, com um sorriso, ele anuncia que todos começarão a cultivar batata doce. Um dos alunos imediatamente questiona a comparação com uma batata doce. O detento com cabeça de cone bate na carteira perguntando se ele foi apenas um insulto. Confuso, o professor tenta explicar que ele quis dizer que eles têm um potencial infinito de crescimento. De repente, um detento com cara de caveira simplesmente dá uma grande mordida na batata. Essa reviravolta inesperada deixa o novo instrutor completamente sem palavras. Seguindo seu exemplo, os outros detentos também começam a comer seu projeto de aula. Em pânico, Dante grita para que parem de comer o material da aula. Derrotado, ele se pergunta que tipo de pessoas são essas e o que estão tentando fazer. Nesse momento, uma voz da turma chama sua atenção. O detento mascarado diz a ele para parar com essa conversa fiada e ensiná-los a fazer névoa. Parado em frente à turma, o professor fica completamente confuso com o pedido. Ele tenta disfarçar, perguntando se eles estão curiosos sobre como a névoa é criada. Mas o aluno questiona como um cientista pode não saber sobre névoa. Dante ri nervosamente, pensando que devia ser uma piada sobre fuga. Num instante, algo se choca com força contra o vidro bem à sua frente. Uma energia azul elétrica atravessa o vidro bem na frente de seu rosto. É o detento mascarado, cujos olhos brilhantes rompem a barreira com seu poder. O professor solta um grito agudo, completamente aterrorizado pela violência repentina. Enquanto o detento pergunta se é uma piada, Dante liga desesperadamente para a sala de controle. Ele entra em pânico, pensando que o vidro reforçado deveria ter resistido, enquanto uma porta pesada se abre. Um código ômega é declarado e guardas fortemente armados começam a invadir a sala. Um esquadrão tático completo invade a sala de aula com suas armas apontadas e prontas. Uma voz no fone de ouvido de Dante lhe diz para se abaixar e ordena que a equipe atire em todos. Imediatamente, os soldados abrem fogo contra os prisioneiros em uma exibição caótica. A sala irrompe com o som e a luz dos tiros implacáveis do esquadrão. Encolhido num canto, o professor grita de terror com a cena que se desenrola. Balas perdidas começam a voar por todos os lados, atingindo a barreira de vidro à sua frente. Ele tenta freneticamente manter a porta fechada, gritando para que parem com a loucura.
A voz calma em seu ouvido simplesmente lhe diz para aguentar até que todos os alvos estejam abatidos. Dante fica horrorizado com a ideia de que eles realmente vão eliminar todos os prisioneiros. O homem com cara de caveira grita com os guardas por serem completamente cegos ao perigo. Sem esforço, ele ergue o soldado totalmente armado no ar com apenas uma mão. Dante só consegue assistir ao terror absoluto enquanto um guarda é derrubado violentamente. O resultado revela uma cena caótica em que ele descobre que esses monstros agora são seus vizinhos. De repente, Dante acorda ofegante, como se tudo não passasse de um pesadelo terrível. Olhando ao redor freneticamente, ele vê uma pessoa parecida com um gato sentada calmamente na câmara escura. Enquanto a estranha criatura permanece imóvel, Dante desliza para o chão em completo desespero. Vemos então o prisioneiro 0182 usando uma máscara estranha e escura. A cena muda para uma cela pequena e suja, com uma única abertura gradeada. O rosto de Dante é mostrado enquanto ele lentamente começa a abrir os olhos e acordar. Uma figura borrada em um macacão laranja é vista agachada no canto da cela. Ele se encontra deitado em uma cama dura, dentro de uma das pequenas celas. Agachado no canto, perto do banheiro sujo, está o mesmo indivíduo com aparência felina de antes. Sentado na cama, Dante percebe que está dividindo a cela com a criatura estranha. O prisioneiro mascarado e o professor aterrorizado se encaram em um olhar tenso e silencioso. De repente, Dante se vê em uma cela escura, onde um prisioneiro pergunta quem ele é. Completamente confuso, o professor olha ao redor da sala estranha e desconhecida. Ele vê um banheiro sujo no canto, o que só aumenta sua desorientação. Olhando ao redor, ele percebe que está preso dentro de uma pequena cela de concreto. Ele pergunta freneticamente onde está, e o detento simplesmente responde que esta é a sua casa. Chocado, Dante questiona quem é este misterioso prisioneiro com um saco na cabeça. Sua mente começa a juntar as peças do que aconteceu pouco antes de desmaiar. Ele se lembra da ordem dada aos guardas para atirar em todos os prisioneiros. Mas o plano saiu pela culatra e os guardas foram gravemente feridos pelos detentos. Em meio a todo o caos, o professor, sobrecarregado, perdeu a consciência. De volta ao presente, ele se aproxima cautelosamente do estranho detento na cela. Nervosamente, pergunta ao prisioneiro se eles ainda estão dentro do complexo prisional. O detento acena com a cabeça, confirmando que eles estão de fato dentro da notória Terra da Neblina. Dante então pergunta se este homem o trouxe até aqui e questiona seu motivo. Estendendo a batata doce, o prisioneiro exige que a aula continue. O detento pede para aprender a cultivar a batata doce que está segurando. Atordoado e em silêncio, Dante percebe que havia julgado a situação completamente mal. Lágrimas brotam em seus olhos ao compreender que isso está além de todo o bom senso. De repente, ele se irrita e grita, perguntando se foi trazido ali por uma batata. Em pânico, ele percebe que aquelas pessoas não são humanas, exatamente como lhe fora avisado. Ele se enche de terror ao pensar na violência e na possibilidade de morrer. De repente, seus olhos se fixam no prisioneiro que esconde algo em sua mão. Ele se pergunta freneticamente que tipo de arma o detento está segurando. Preparando-se para o pior, o professor pragueja enquanto se prepara para se defender. Sem nada a perder, ele avança e ataca o estranho prisioneiro. O detento é pego completamente de surpresa e cai de costas no chão. Dante rapidamente agarra o pulso do homem, tentando controlar o objeto escondido. Ele consegue imobilizá-lo, pensando que este parece mais fraco que os outros. Ele diz a si mesmo que, se conseguir manter a calma, conseguirá lidar com a situação. Agora, só precisa tirar a arma da mão do prisioneiro com cuidado. Enquanto Dante tenta pegá-la, o braço inteiro do prisioneiro se desprende em sua mão. Ele olha para baixo, horrorizado e confuso, ao perceber que o braço do prisioneiro havia sumido. A mão do sujeito era na verdade apenas uma prótese amarrada com um pedaço de pano. Agora, sentado no chão, o estranho prisioneiro pede desculpas pelo uso da violência. Dante fica furioso, dizendo que a estupidez desse sujeito o colocou em uma situação muito perigosa. Olhando para o detento, pergunta se ele realmente quer aprender sobre batata doce. Mas então, friamente, diz que não tem interesse em ensinar pessoas sem cérebro. Ele diz ao sujeito para comer sozinho e declara que está indo embora. O professor então caminha até a porta da cela procurando uma maneira de sair.
Ele imagina que a segurança deve estar em alerta máximo e procurando por ele depois do tumulto. Espiando pela pequena janela, ele aguarda qualquer sinal dos guardas lá fora. Mas tudo o que consegue ver é uma névoa branca e espessa que o impossibilita de enxergar qualquer coisa. Em pânico, ele começa a bater na porta e a gritar por socorro. De repente, a pesada porta de metal começa a ranger e se abrir sozinha. Ele olha incrédulo, imaginando se a porta está realmente aberta para ele sair. Ao passar pela porta, ele se pergunta por que a cela da prisão está subitamente aberta. Ele emerge em uma vasta e desolada cidade em ruínas, completamente envolvida em neblina. A visão chocante do novo e estranho ambiente o deixa completamente sem palavras. Olhando por cima da borda, ele vê uma paisagem urbana infinita se estendendo lá embaixo. Ele cambaleia para trás em choque total, gritando que aquele lugar não pode ser uma prisão. Em pânico total, ele se vira e exige saber para onde foi levado. De repente, uma mão enorme o aperta com força sobre sua boca, silenciando seus gritos. O detento da cela que o manda calar a boca depois de toda a gritaria. O estranho o informa calmamente que ele não pode sair e que deve simplesmente viver ali. Dante fica completamente horrorizado com a ideia de ter que viver naquele lixão em ruínas. Ele agarra o detento, chamando-o de louco e dizendo que ele é um cidadão, não um criminoso. Ele chama o prisioneiro de lixo, enquanto uma figura enorme e sombria surge atrás dele. Com lágrimas nos olhos, o professor aterrorizado parece confuso com a estranha visão. O peito musculoso da criatura gigante arfa enquanto ela respira fundo e pesadamente. Seu rosto é como uma grande máscara de pedra, com olhos brancos brilhantes que o encaram inexpressivamente. O homem mascarado esclarece ao estudante que chora que sua raiva não era dirigida a ele. De repente, ele volta sua atenção para o garoto, perguntando o que ele está olhando. Sem aviso, o sujeito com o saco na cabeça se prepara para atacar. Ele então desfere um golpe poderoso bem no rosto do garoto. O jovem cai no chão, completamente derrotado e desorientado. Olhando para ele, o indivíduo mascarado diz que mandou que ele ficasse quieto. O prisioneiro então culpa o garoto por colocá-lo em apuros novamente. Levantando-se, o aluno grita perguntando por que ele continua brigando com monstros. O garoto ressalta que ele é louco por brigas, já que ele nem tem um braço. Após a explosão, o mascarado se pergunta se ele foi muito duro com suas palavras. A figura misteriosa então começa a tirar seu uniforme laranja da prisão. Aterrorizado, o professor começa a gritar e se desculpar pelo que disse. Ele continua a se desculpar profundamente enquanto o homem de um braço só tira as roupas. Mas o rapaz fica completamente confuso com as ações do colega de cela. O homem musculoso então oferece suas próprias roupas ao professor, pedindo-lhe que as vista. O jovem acorda completamente perplexo com a situação em que se encontra. Olhando para cima, vê uma figura enorme e musculosa em pé sobre ele e não consegue acreditar no que vê. Assustado com o gigante, ele rapidamente agarra o macacão laranja, pensando que deveria ser mais cauteloso. No entanto, ele hesita, imaginando se uma equipe de resgate o reconheceria com essa roupa. O grandalhão então revela que não há mais guardas para resgatá-lo, pois todos foram eliminados. Ele aconselha o protagonista que se camuflar é a única maneira de sobreviver neste lugar chamado Fogland. De repente, um prisioneiro estranho com um saco na cabeça aparece oferecendo-lhes algo para comer. Agora, vestido com um uniforme laranja, o protagonista questiona essa estranha oferta de comida. Um momento depois, seus olhos se arregalam quando uma compreensão repentina o atinge. Ao ouvir o anúncio da hora da refeição, ele pensa que esta é a chance de finalmente conhecer um guarda de verdade. Em outro lugar, nesta prisão desolada, um zumbido estranho ecoa pelo ar. A melodia sinistra continua a percorrer os becos em ruínas e enevoados. Vemos então um homem grande com uma máscara de esqui experimentando alegremente uma camisa que acabara de encontrar. Ele então se lembra de uns óculos legais e imediatamente se arrepende de não tê-los roubado também. Olhando para a lua, ele sussurra a palavra querida com um olhar de desejo. Uma figura misteriosa com longos cabelos negros questiona o homem da máscara de esquisita sobre suas roupas. Assustado com a aparição repentina, o mascarado solta um grito de terror. Ele imediatamente se prostra diante dessa nova pessoa, chamando-o de chefe. O subordinado relata nervoso que um novo sujeito de óculos chegou à Vila Tofu. Ao ouvir isso, o chefe percebe que finalmente encontrou a pessoa que procurava.
O capanga explica, orgulhoso, que roubou as roupas elegantes do recém-chegado. Mas, sem aviso, o chefe ataca rapidamente o homem mascarado com sua grande lâmina. O chefe então desfere uma série de ataques implacáveis contra seu próprio subordinado. No final, o homem mascarado é completamente derrotado no chão frio. O chefe de cabelos compridos e coberto de sujeira diz que finalmente encontrou seu alvo. Com um sorriso malicioso, ele segura sua lâmina, pronto para o que está por vir. Então, vemos que esta prisão é como uma floresta de concreto cinza, repleta de perigos. Os habitantes possuem uma camuflagem semelhante à pele, permitindo que se misturem ao ambiente. Seus olhos brilham de fome, como os de uma fera faminta. Em seguida, cortamos para o jovem professor que se pergunta que tipo de pessoas são aquelas. Vemos alguns prisioneiros em macacões laranja, caminhando por uma cidade estranha e destruída. Um corvo com um olho brilhante está empoleirado em uma caveira neste lugar bizarro chamado Fogland. Isso parece menos como uma prisão, pois há corpos embrulhados em exposição por toda parte. Toda a área se assemelha mais a uma selva caótica do que a uma penitenciária de verdade. Dante pergunta nervosamente ao homem mascarado ao seu lado se aquilo é realmente uma prisão. Ele acha muito estranho que todos os detentos estejam andando livremente por ali, e alguns até bêbados. Então, ele aponta para os corpos nos postes e pergunta se são apenas algum tipo de decoração. O protagonista não consegue acreditar que este lugar seja administrado pelas Nações Unidas, de tão caótico que é. Seu companheiro mascarado rapidamente lhe diz para ficar quieto, então o garoto começa a sussurrar. Dante Kang então se questiona, questionando-se se está desenvolvendo a síndrome de Estocolmo. Ele percebe que o sujeito ao seu lado é um sequestrador, com os mesmos olhos de louco que os outros. Chegando a uma conclusão, ele se lembra de não confiar em ninguém naquele lugar perigoso. Logo chegam a um prédio com uma grande placa que diz simplesmente refeitório. O interior do lugar é igualmente caótico e repleto de todos os tipos de detentos com aparência perigosa. Alguns deles são vistos comendo suas refeições em silêncio no refeitório bagunçado e sujo. Surpreendentemente, o interior do refeitório parece muito mais normal do que Dante Kang esperava. A razão para isso é que todos os detentos estão fazendo fila para receber sua comida. De repente, seus olhos se arregalam em choque ao ver um homem vestido com uniforme. Ele vê um guarda prisional sentado calmamente em meio ao caos do refeitório. Uma onda de alívio toma conta do garoto, que acredita ter finalmente sido salvo. Ele diz a si mesmo para manter a calma e agir o mais civilizadamente possível para chamar a atenção do guarda. Tentando mostrar que é diferente, seu companheiro mascarado pede apenas um pouco mais de presunto. O mascarado é atingido por uma concha, então finalmente chega a vez de Dante buscar comida. Aproximando-se da mesa, ele educadamente pergunta ao homem uniformizado se ele é realmente um guarda prisional. Ele então se apresenta como Dante Kang, um professor do projeto de educação de detentos. Sussurrando, ele explica que foi sequestrado durante uma rebelião pelo mascarado ao seu lado. Ele pede ao oficial que entre em contato com seus superiores, pois provavelmente estão procurando por ele. Mas então, o policial começa a babar, o que deixa o protagonista extremamente inquieto. Os olhos do guarda se arregalam com uma expressão desvairada que aterroriza completamente o jovem professor. Irritado, o detento que servia a comida o agarra e o manda embora se não quiser comer. Ainda confuso com toda a situação, Dante fica sentado ali enquanto um detento estranho come sua comida. Ele se pergunta o que houve com os olhos desvairados do guarda e se ele era mesmo um policial de verdade. Mas então, ele se lembra de que o homem estava definitivamente usando um uniforme de guarda e até tinha um distintivo. Ele questiona por que não há outros guardas por perto e se alguém está realmente procurando por ele. Percebendo que algo está seriamente errado, o jovem professor conclui que está completamente ferrado. Ele teme que, nesse ritmo, fique preso naquela prisão maluca para sempre, assim como seu sequestrador. Depois de terminar a refeição, o homem mascarado de repente se vira para o garoto e o chama de aluno. Tentando agir de forma amigável, Dante lembra ao sequestrador que queria aprender a cultivar batata doce. Vendo isso como seu último recurso, ele se oferece para ensiná-lo a cultivar quantas batatas doces ele quiser. Mas, em troca de seu conhecimento, o garoto exige que o homem mascarado o ajude a sair dali. O protagonista decide que pode usar a aparente estupidez do sequestrador a seu favor.
Com um sorriso amigável no rosto, o professor chama o homem mascarado para chamar sua atenção. No entanto, o sequestrador pergunta se o professor realmente o acha um idiota por cair nessa. Em pânico, o professor tenta explicar que o homem o levou até lá para aprender sobre a batata doce. Após ouvir o apelo desesperado do professor, o sequestrador mascarado permanece em silêncio por um momento. O mascarado explica que, para sair dali, precisa se tornar o líder supremo. Confuso, o protagonista pergunta se isso significa que ele precisa se tornar o chefe de todo aquele lugar. Seu sequestrador imediatamente lhe diz que alguém como ele jamais conseguiria atingir esse objetivo. Então, o jovem professor percebe que somente o líder máximo pode contatar o mundo exterior. Seu companheiro simplesmente afirma que subir ou descer é a única maneira de sair dali. Frustrado, Dante pede que ele fale claramente, mas o homem mascarado simplesmente ignora seus apelos. Vendo que não obterá nenhuma ajuda dele, o professor se levanta furioso. Declara que não há razão para ficar com ele e que está deixando este lugar horrível. Enquanto se afasta, Dante ameaça que seu sequestrador enfrentará o julgamento da lei por isso. O homem mascarado zomba, dizendo-lhe para apodrecer ali, quando uma voz de repente chama por um professor. Ao ouvir seu nome sendo chamado, o protagonista para e se vira, completamente surpreso. Uma comoção começa no refeitório quando um grupo de homens uniformizados entra repentinamente na área. Com uma expressão de puro alívio no rosto, ele percebe que a equipe de resgate finalmente chegou. Imediatamente, o jovem professor começa a acenar com as mãos, tentando chamar a atenção da equipe. Ele pula e grita a plenos pulmões, tentando chamar a equipe de resgate. De repente, uma transmissão aparece na tela anunciando a busca por um professor de 32 anos chamado Dante Kang. Um detento muito alto e esguio, com longos cabelos negros, aproxima-se dele com um grupo ameaçador. O sorriso assustador do detento aterroriza completamente o protagonista, que fica paralisado de medo. Inclinando-se, o sujeito de cabelos compridos cumprimenta o garoto e o chama de professor. Eles então perguntam se eles se lembram deles da aula de batata doce, deixando o professor confuso. Suando nervosamente, o protagonista finge se lembrar deles, dizendo, claro que sim. O detento então se senta e explica que nunca conseguiria esquecer o professor, pois ele era enorme. Um flashback mostra outros detentos cochichando entre si sobre os ombros da pessoa. Um grupo de homens mascarados se refere à figura como ombro, com respeito. O rosto de Dante se enche de horror ao perceber que esta é a Torre 1 dos 6 ombros da Cela 0. Ele então se lembra exatamente de quem é essa pessoa e do caos que ela causou no refeitório. O professor relembra como a torre lutou sozinha contra um esquadrão de seguranças armados. Em um confronto brutal, o detento subjugou e derrotou facilmente todos os guardas. Mesmo após a batalha intensa, a torre permaneceu completamente imperturbável e ilesa. Com um sorriso arrepiante, eles reclamaram da grosseria dos guardas por trazerem armas para a briga. Percebendo que os guardas estavam sendo grosseiros, a torre sentiu que não precisava conter suas forças. Em uma demonstração chocante de poder, o detento morde o cano da arma de um guarda. Eles conseguem desarmar o soldado usando apenas os dentes, o que é insano. Usando a arma roubada, a figura alta elimina todo o esquadrão com um único golpe poderoso. De volta ao presente, Dante Kang, aterrorizado, pergunta ao detento ameaçador por que o estavam procurando. A torre explica casualmente que eles simplesmente querem continuar a aula juntos. Eles então revelam que não estão mais interessados em batata doce e querem uma aula de verdade desta vez. Com um sorriso assustador, o detento mostra-lhe 3 esferas azuis brilhantes e fala sobre como fazer neblina. Ao ouvir isso, todos os outros detentos ao redor ficam extremamente animados com a ideia de neblina. O protagonista apenas observa os estranhos pedaços azuis, completamente atordoado com a situação. Impacientemente, outro detento lhe diz para parar de perder tempo e explicar como fazer a neblina. O professor olha para a estranha substância azul sem ter a mínima ideia do que seja essa neblina. Ele pergunta à torre o que é aquilo e todos ficam chocados por um professor ainda não saber. O detento alto fica furioso e grita com ele, perguntando como um professor de ciências pode ser tão desinformado. Em pânico, o professor explica que nunca viu nada parecido com aquelas esferas azuis no mundo exterior.
A torre revela que todos os 6 ombros se juntaram apenas para a aula do professor. Seu sequestrador então acrescenta que todos vieram ali especificamente para trazê-lo de volta para isso. Ignorando a confusão do professor, o detento joga a estranha esfera azul nele. Eles então tentam forçá-lo a comer o objeto, dizendo que podem aprender sobre ele imediatamente. O caroço azul brilhante é empurrado até seu rosto, enquanto ele entra em pânico total. Recusando-se a comê-lo, o protagonista morde com força o objeto estranho e repugnante. Vendo isso, todos os outros presos ao redor começam a babar de desejo intenso. Ele então empurra os orbes para longe, gritando a plenos pulmões que não os quer. Os orbes azuis brilhantes saltam pelo chão, enquanto os outros prisioneiros os observam atentamente. Os olhos de todos os presos agora estão completamente grudados nas esferas espalhadas pelo chão. E imediatamente um frenesi caótico se instala, enquanto todos correm para pegar os itens caídos. O jovem professor só consegue assistir, horrorizado, ao caos insano que se desenroda diante dele. Uma briga generalizada começa enquanto todos os presos lutam ferozmente pelas preciosas esferas azuis. A torre calmamente diz ao professor que todos na prisão desejam desesperadamente a névoa. Eles então explicam que a névoa é tão valiosa quanto o ouro e um verdadeiro presente dos deuses. Os prisioneiros gritam em desespero depois que um velho engoliu a misteriosa névoa azul. Uma aura azul sinistra envolve o velho enquanto o poder da névoa começa a fazer efeito. De repente, os outros prisioneiros começam a atacá-lo em uma tentativa desesperada de obter um pedaço. Eles começam a dilacerar seu corpo, tentando provar o estranho poder. Apesar de estar em uma situação terrível, o velho tem um sorriso enorme no rosto. Um sujeito assustador de cabelos longos diz que essas pessoas são patéticas por se empolgarem com um pouco de névoa. Ele então explica que o velho irá para o céu ou ganhará novos talentos incríveis. O sujeito então oferece ao professor um gostinho da névoa, perguntando se ele está interessado. Enojado com a estranha oferta, o professor imediatamente a joga no chão. Ele começa a chorar, enquanto se pergunta por que foi levado a um lugar tão terrível. No chão, ele implora e suplica para que alguém o deixe voltar para casa. O professor grita em desespero que não é um cientista, mas apenas um simples professor. O sujeito assustador diz, furioso, que viu um professor fazendo remédios em um drama que assistiu. O jovem grita de volta, dizendo que é apenas um professor do ensino médio, não um professor de química. O homem de cabelos compridos fica desapontado, enquanto os outros detentos assistem a cena se desenrolar. O sujeito assustador fica furioso e pergunta ao professor se ele é completamente incompetente. Confuso, o professor questiona o que ele quer dizer, enquanto o homem diz que achava que tinha vencido. O detento de cabelos compridos revela que queria se tornar o líder supremo. Descobrimos que ele era apenas mais um prisioneiro na esperança de pôr as mãos naquele estranho poder. Ele então ataca o professor, chamando-o de inútil por atrapalhar seu plano. Um flashback então mostra o professor sendo repreendido por seu certificado de professor. Seus pais ficam furiosos, perguntando se ele realmente vai dar aulas para crianças com suas qualificações. Gritam com ele por manchar o nome da família, já que não conseguiu passar em uma prova em 6 anos. Dante pede que seus pais parem e questiona o que há de tão errado em ser professor. Seu irmão tenta defendê-lo, dizendo aos pais que Dante está passando por momentos difíceis. Acontece que o pai de Dante é um homem famoso que aparece frequentemente na televisão. Sua mãe também tem uma carreira impressionante, sendo doutor em direito. E seu irmão tornou-se presidente de uma sociedade de psicologia ainda muito jovem. Dante explica que, embora fosse respeitado por todos os seus alunos dentro de sala de aula, em casa sua família, muito bem-sucedida, o tratava pior que um animal. O pai de Dante lê um documento sobre uma instituição penal internacional e questiona o que é. Seu irmão explica que é uma prisão das Nações Unidas, onde Dante lecionará por um bom salário. O irmão se anima, dizendo que é Fogland, um lugar para onde vão todas as pessoas mais loucas do mundo. Sua expressão muda ao lembrar a Dante que há pessoas vivendo naquele lugar perigoso. Sua mãe questiona sua decisão, perguntando se ele realmente precisa ir a tal extremo. O pai parece furioso e exige saber por que Dante está fazendo essa escolha estranha. Seu irmão também parece preocupado, imaginando que tipo de façanha Dante está tentando realizar. Dante explica calmamente que ajudar os menos afortunados é uma parte valiosa de ser um educador. Ao ouvir isso, o irmão cospe sua bebida, aparentemente em choque.
Ele se desculpa pela bagunça e comenta sarcasticamente que as palavras de Dante soam incrivelmente grandiosas. O irmão então confronta Dante, dizendo-lhe que seu raciocínio não é nada profissional. Ele alega que Dante está apenas tentando ser reconhecido, fingindo ter escolhido um caminho diferente. Seu irmão o acusa de usar atos excêntricos para justificar sua própria incompetência. Dante finalmente fica sério e pergunta por que eles são tão rápidos em julgar seus pensamentos e motivações. O pai simplesmente chama isso de imprudência, nascida do complexo de inferioridade do filho. O pai conclui seus pensamentos dizendo que essa escolha é apenas uma prova da estupidez do filho. De volta ao presente, Dante grita de agonia, admitindo que sua família estava certa o tempo todo. Enquanto o assustador prisioneiro o ataca, ele percebe que sua escolha tola lhe custará tudo. Deitado no chão, o professor acredita que este é o fim e que em breve encontrará seu destino. Ele pensa em como morrerá miseravelmente neste lugar terrível e implacável. Com um sorriso triste, Dante finalmente aceita que sua própria falta de conhecimento foi sua maior falha. Mas, de repente, outro prisioneiro intervém e esfaqueia o homem de cabelos compridos no braço com um garfo. Os dentes de metal penetram profundamente na pele do agressor, causando muitos danos. Este ataque inesperado lança o assustador detento para trás com a força do golpe. Confuso, ele grita sobre uma arma, imaginando como alguém poderia ter uma arma dessas ali. O recém-chegado então puxa seu cabelo de boneca e bate violentamente no longo pescoço do homem. A joelhada faz os ossos do pescoço quebrar, nocauteando quase que instantaneamente, deixando os outros detentos incrédulos. A torre então entra em colapso e cai no chão de concreto, sinalizando sua derrota completa. Coberto de sangue, Dante só consegue olhar para a cena inacreditável à sua frente. Os prisioneiros comemoram quando o garoto de cabelos brancos é declarado o novo líder do grupo. Imediatamente, todos os presos correm em direção ao homem caído para acabar com ele de uma vez por todas. Um homem com um balde na cabeça pede então ao novo líder que lhes diga seu nome. Ignorando a multidão, o garoto simplesmente se vira para Dante e diz que é hora de ir embora. Ele então facilmente coloca o professor no ombro e começa a carregá-lo. Algum tempo depois, Dante acorda do lado de fora, questionando se ele ainda está vivo. Exultante, ele percebe que realmente sobreviveu à aprovação caótica na prisão. Olhando para seu salvador, o professor reconhece que aquele garoto misterioso é incrivelmente forte. O garoto de cabelos brancos de repente pergunta ao professor se a batata doce estava viva. Dante ignora a pergunta estranha e pergunta se o garoto também se matriculou na aula por causa da neblina. O professor entra em pânico, pensando que o garoto pode criar neblina e imediatamente começa a implorar por sua vida. Confuso, o garoto explica que só foi à aula porque lhe prometeram roupas novas. Um flashback começa mostrando uma longa fila de prisioneiros caminhando por uma rua escura. O garoto de cabelos brancos com uma caixa na cabeça é então parado na fila por um detento careca. O prisioneiro careca fica furioso e diz ao garoto que não há como furar a fila. Ele explica que forasteiros vieram dar uma aula e todos estão fazendo fila para participar. O prisioneiro então revela que todos que entrarem na aula receberão roupas novas. Ao ouvir isso, o garoto entra na fila, enquanto o detento careca se anima com o evento raro. O garoto com a caixa na cabeça se pergunta se poderá aprender algo incrível na aula. De volta ao presente, Dante pergunta ao garoto misterioso por que ele decidiu salvar sua vida. O garoto responde friamente que não estava salvando o professor, mas apenas suas roupas novas. Ele então ressalta que Dante não lhe ensinou nada e também fez xixi nas calças de medo. O garoto, furioso, esclarece que o professor fez xixi em suas roupas novas. Um prisioneiro foge chorando depois que Dante aparentemente pegou seu macacão para si. Dante agora tem um novo conjunto de roupas, mesmo que as tenha conseguido de uma forma estranha. Ele lava as roupas do garoto, prometendo devolvê-las assim que estiverem limpas. Dante então pergunta por que ele está guardando sua roupa velha e esfarrapada, já que ele tem uma nova. Apontando para o casaco, o garoto afirma que é dele, enquanto Dante questiona o que ele quer dizer. O garoto de cabelos brancos afirma que o casaco é dele, porque tem o número 182. Ele então aponta para o macacão velho de Dante, que também tem o mesmo número, reivindicando-o. Confuso, o professor ouve o garoto insistir que ambas as roupas lhe pertencem. Dante, nervoso, se oferece para lavar a outra roupa suja para evitar mais problemas.
Então, o professor fica esfregando as roupas enquanto reclama baixinho. Mais tarde naquela noite, todas as roupas recém-lavadas estão penduradas em um varal para secar. Olhando para o relógio, Dante percebe que um dia inteiro se passou desde que chegou ali. Agora, ele teme que os outros monstros conhecidos como Ombros estejam procurando por ele. Pensando no futuro, ele sabe que precisa deixar aquele lugar no máximo amanhã. De repente, ele percebe uma batata doce no debaixo da cama. Dante reclama da situação, mas sabe que precisa comer para sobreviver. Quando está prestes a dar uma mordida, algo repentinamente passa diante de seus olhos. O garoto de cabelos brancos aparece de cabeça para baixo e, furioso, repreende Dante por suas ações. Aterrorizado, o professor pergunta nervosamente se ele pode comer apenas um pedacinho. O garoto se recusa terminantemente e imediatamente arranca a batata doce das mãos de Dante. Ele então mostra o número 182 gravado nela e afirma que é dele. Dante acha isso ridículo e pergunta se o garoto sabe cultivar batata doce. Ignorando a pergunta, o garoto ameaça matar Dante se ele danificar seu precioso vegetal. O garoto então começa a agir de forma estranha, enquanto o professor observa seu comportamento primitivo. Observando a cena se desenrolar, o professor percebe que isso pode funcionar a seu favor. Ele então pergunta ao garoto o que ele faria se a batata doce já estivesse condenada a morrer. Completamente confuso, o garoto estranho pergunta por que isso aconteceria. Dante explica que ao esculpir um nome, o garoto já deixou o vegetal doente. Ele avisa que a batata doce agora contrairá uma doença terrível conhecida como escurecimento. Dante sorri ao ver o garoto de cabelos brancos começando a surtar por causa da batata doce. Ele então calmamente diz ao garoto que há uma maneira de reviver o vegetal moribundo. O professor finge hesitar, dizendo que é difícil dizer a ele depois que a troca fracassou. Ele revela que para salvar a batata doce, o garoto precisará encontrar uma fonte de luz solar. Dante explica que a neblina de Fogland é muito espessa, então eles precisam ir para algum lugar com menos neblina. Ele ressalta que até as roupas no varal não estão secando bem naquela área. Para encontrar a luz do sol, o professor diz que o garoto precisa chegar ao portão da fortaleza. Vemos então um muro enorme com uma entrada fortificada, que é o portão para Fogland. Enquanto isso, o prisioneiro assustador de antes está sendo remendado por outro prisioneiro. Sua cabeça agora está presa em um suporte de metal improvisado, enquanto seu pescoço está sendo lentamente curado. Um dos presos pergunta quanto tempo levará o processo de cura com esse método estranho. O homem de cabelos compridos questiona furiosamente o que aconteceu e como pôde ser derrotado. Ele explica que seu talento com a névoa tornou seus ossos da coluna mais fortes que vergalhões. No entanto, o garoto de cabelos brancos conseguiu quebrar o osso extremamente resistente do pescoço com um golpe. Com um sorriso sinistro, ele jura capturar aquele pirralho e encontrar seu esconderijo secreto de névoa. Um preso musculoso aparece diante da torre, confirmando que o professor foi encontrado. O recém-chegado permanece de braços cruzados, exalando uma aura de confiança e poder. Os outros prisioneiros ficam chocados ao vê-lo, enquanto ele observa o pescoço quebrado do Felca. Ele questiona por que o preso está se escondendo como um rato e o lembra de sua aliança anterior. O sujeito assustador descarta a aliança, dizendo que ele é quem se tornará o líder supremo. O homem musculoso estala os dedos e se prepara para colocar o preso arrogante em seu devido lugar. Ele então agarra o homem de cabelos compridos pela cabeça, dizendo que seu sonho é grande demais para seu talento. O detento ferido tenta desesperadamente argumentar com ele, chamando o ataque de covarde. Mas o homem musculoso está tomado pela raiva enquanto encara seu oponente indefeso. Ele afirma friamente que quer esmagar esse tipo de pessoa com as próprias mãos. Instantaneamente, o outro detento termina de derrubar a torre, dando-lhe algumas marretadas. O resultado da batalha deixa vários detentos completamente derrotados no chão. Vemos então o homem musculoso em pé, vitorioso, após a luta intensa e unilateral. Ele então reúne sua equipe intimidadora, preparando-se para partir da área caótica. Com uma caveira nas costas, ele anuncia orgulhosamente que agora podem partir para a Vila Tofu. Toda a gangue de motoqueiros então parte em alta velocidade em suas motocicletas, com seu novo líder na frente. Enquanto isso, Dante e seus companheiros continuam sua jornada pela cidade em ruínas.
O professor luta com uma bolsa pesada, enquanto o homem mascarado afirma que é dele. Dante então pergunta o nome da figura mascarada, e ele simplesmente responde: um braço. Surpreso com o nome estranho, o professor questiona se ele está falando sério. Achando o nome muito bizarro, Dante decide chamá-lo simplesmente de Senhor 182. Ele então pergunta curiosamente ao homem mascarado por que ele foi parar em um lugar como Fogland. O estranho detento responde enigmaticamente que sempre esteve dentro daquela prisão. Completamente confuso com a resposta, o professor não sabe o que pensar. Irritado, o homem mascarado pergunta por que um professor teria tantas perguntas. Ele então pede ao professor para ficar quieto, pois sua voz está muito alta. Caminhando pela cidade em ruínas, o professor e seus estranhos companheiros continuam sua jornada. De repente, o professor cai no chão, completamente exausto e faminto. Ele se pergunta quanto falta, pois já estão caminhando há 2 horas. O homem mascarado então revela casualmente que na verdade não sabe o caminho. Furioso, o professor grita, perguntando-se por que só agora lhe estão contando essa informação importante. Recusando-se a se mover, ele diz que eles precisam carregá-lo ou encontrar comida, se quiserem que ele continue. Para sua surpresa, o garoto de cabelos brancos também se deita no chão bem ao lado dele. Confuso com o comportamento estranho, o professor pergunta o que o garoto está fazendo. Ele então percebe que o garoto está se contorcendo no chão e se aproxima para ver o que está errado. Olhando mais de perto, ele vê que o garoto está com uma dor terrível, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Preocupado, o professor pergunta freneticamente se o garoto está doente, enquanto tenta acordá-lo. Olhando ao redor, nervoso, ele começa a sentir uma repentina sensação de pavor e medo. Agora completamente sozinho, ele implora para que o garoto não o deixe naquele lugar desolado. Em pânico total, o professor agarra o garoto e grita para ele acordar. Enquanto ele grita por socorro, um pequeno e estranho objeto dourado cai repentinamente do céu. Um detento grande e musculoso pousa bem na frente do professor, que olha para cima em absoluto terror. Dante encara a pessoa estranha, que então lhe oferece a mão para ajudá-lo a se levantar. O prisioneiro de cabelos compridos parece completamente chocado com a aparição repentina do recém-chegado. Sentado nas ruínas, um sujeito de capa pergunta a Dante se ele é realmente uma pessoa normal. O professor fica completamente confuso com a pergunta, enquanto o sujeito se desculpa por tê-lo surpreendido. Ele explica que ouviu um barulho alto e só veio ver o que estava acontecendo. Algum tempo depois, Dante está dentro de uma pequena sala precisando de massa, precisando de comida. Ele enfia um pedaço de massa na boca enquanto alguém o avisa que ele vai ter indigestão. Uma pessoa de cabelo azul segura uma tigela, enquanto o rapaz de capa diz a Dante para comer devagar, pois há mais. Sentado à mesa, Dante agradece a eles por salvarem sua vida e fica aliviado ao encontrar pessoas normais. O rapaz de capa se apresenta como Rambutan e a outra pessoa diz que é Lixe. O professor se apresenta como Dante Kang, feliz por finalmente ter uma conversa normal. Ele então se surpreende ao perceber que há até uma mulher naquele lugar perigoso. Lixe pergunta brincando se ela parece mulher, enquanto Dante fica todo nervoso e diz que não. Ela então explica que cortou o cabelo curto porque ser mulher ali te torna um alvo. Um novo preso com cabelo laranja espetado diz ao professor que eles vieram de dentro. O professor pergunta se há outras pessoas normais lá, mas o sujeito apenas ri dele. Ele então questiona se Dante é novo ali ou se ainda não experimentou a névoa misteriosa. Dante ajeita os óculos nervosamente e revela que não é realmente um prisioneiro naquele lugar. Parecendo completamente apavorado, ele admite que foi sequestrado e trazido para cá contra a sua vontade. Em seguida, aponta para o garoto de cabelos brancos inconsciente, dizendo que ele foi o responsável por tudo. Chocado, o novo detento agarra o professor e pergunta se ele realmente foi levado para a perigosa terra da Névora. De repente, uma garota aparece e o rapaz pergunta se ele foi levado durante o plano de sequestro do professor. O professor fica completamente atordoado com a revelação e se pergunta como eles poderiam saber disso. O detento explica que todos sabem porque os capangas armaram tudo só para bloquear os outros. Ele então percebe que Dante é o protagonista daquele evento e, desconfiado, pergunta se ele é um espião. A garota pergunta o que aconteceu, pois não acredita que o sequestrador estranho seja um capanga. O professor então explica que ele foi levado apenas para aprender a cultivar batata doce.
Ao ouvir isso, os dois novos detentos caem na gargalhada, achando toda a história da batata hilária. Dante começa a chorar ao perceber que são pessoas normais, rindo com compaixão de sua provação. O novo detento pergunta a Dante se o garoto de cabelos brancos o está mantendo em cativeiro, mas o professor explica que seu companheiro desmaiou repentinamente devido a uma forte insolação. Olhando para o garoto inconsciente, Lit explica que essa condição se chama limbo. Ela então revela que o limbo é, na verdade, um tipo de sintoma de abstinência da névoa. Apontando para fora, ela mostra as pessoas com aparência de zumbis que caíram no limbo devido à privação da névoa. Embora eles eventualmente se recuperem, episódios repetidos causam sérios danos cerebrais. O professor pergunta aos detentos o que exatamente é essa névoa misteriosa. Lit e Rambutan parecem surpresos pelo professor não saber o que é névoa. Dante fica chocado ao ver que os dois detentos sabem muitas coisas sobre Fogland. O garoto de cabelo espetado se levanta e declara que a névoa é um remédio divino que concede talentos. Rambutan acrescenta que ela pode amplificar um talento oculto ou um que você sempre desejou. Dante fica chocado e pergunta se isso é possível, enquanto Rambutan diz que transcende os limites humanos. Agora, cheio de entusiasmo, os detentos demonstram seus poderes e juram escapar usando-os. Vemos então um close de uma grande e estranha tatuagem em forma de asa nas costas. A cena corta para uma cela escura e vazia, enquanto uma sombra surge na porta. O detento musculoso tem certeza de que o professor não deve ter ido muito longe. Ele sabe que os executores do Bloco Zero, como o terrível comedor de ossos, estão atrás do professor. Outro membro deste grupo perigoso é um monstro com cara de caveira chamado de Sem Face. Um detento grande e peludo, conhecido como Costas Peludas, também faz parte deste assustador grupo de busca. E o último é um prisioneiro com uma cabeça pontuda, conhecido simplesmente como Cabeça de Broca. Enquanto isso, Lit declara que eles usarão seu poder para escapar deste lugar. Completamente chocado com a ideia, Dante questiona nervosamente todo o plano de fuga. Rambutan então pergunta ao professor se ele irá junto. Mas Dante educadamente se recusa, explicando que, como se viu, precisa encontrar o escritório de operações. Ele diz que, se juntar a eles, será acusado de criminoso por ajudar na fuga. O professor acrescenta que isso só aconteceria se o plano insano de fuga deles desse certo, porque, se o plano falhasse, ele certamente seria levado junto com todos eles. O professor conclui seu pensamento dizendo que nunca mais será visto por ninguém, mas o garoto lhe diz que ninguém de fora jamais virá resgatá-lo. Uma garota então explica que ninguém entra em Fogland por causa de um perigo chamado vício em névoa. Dante entra em pânico e grita que nunca usou névoa e não tem planos de usá-la. O garoto lhe diz que não se trata da sua vontade e pergunta se ele já pensou na densa névoa que existe ali. Ele explica que a cidade inteira está coberta pelo que são basicamente minúsculas partículas de névoa. Ao ouvir essa revelação, o professor cobre a boca em completo choque. Aprendemos que essa névoa é considerada um presente dos deuses que concede talentos especiais. Explica-se que, embora manifestar um talento exija muita névoa, viciar-se é muito mais fácil. As partículas penetram nos pulmões e fazem com que você deseje cada vez mais a substância. O garoto de cabelos brancos avisa que, se você não conseguir mais névoa, acabará caindo no limbo. O professor gagueja de medo, perguntando se isso significa que ele já é viciado na névoa. Percebendo a terrível situação em que se encontra, ele entra em pânico, pensando que já está completamente ferrado. Mas o garoto o acalma, dizendo que não, porque Dante ainda tem uma chance de ser salvo. Ele então esclarece que o limbo é apenas o primeiro estágio, antes que os problemas reais comecem. O Rambutan acrescenta que, como a tolerância de cada um é diferente, não há tempo para relaxar. Lit observa enquanto o garoto se pergunta se eles ainda conseguem escapar daquele lugar louco. Dante confirma à garota que eles estão todos completamente ferrados. Lit então diz que nunca ouviu falar de ninguém que tenha saído vivo daquele lugar. Dante pensa que talvez uma recuperação natural pudesse ocorrer ou um antídoto pudesse ser desenvolvido. Os dois presos se entreolham e se lembram da promessa de não morrer naquele lugar horrível. Sonham com o dia em que finalmente se reencontrarão sob um céu claro e lindo. Observando-os, Dante admite que, embora seja irritante, a determinação deles é muito real.
Atrás de Rambutan e Lich, o outro detento observa o professor com um olhar frio e intenso. Ao ver isso, o professor solta um grito de terror, completamente chocado com a situação. Os outros dois detentos também observam com os olhos arregalados, completamente surpresos com o que está acontecendo. O garoto de cabelos brancos agora está acordado e sentado na cama, parecendo muito cansado. O professor entra em pânico ao perceber que não precisa mais perder tempo com o truque da batata doce. Ele então se pergunta se o garoto o atacará se ele revelar seu plano de escapar com os outros. Mas ele também se preocupa com o que pode acontecer se o garoto decidir eliminá-los. Ao sair da cama, o garoto pergunta se a área está limpa, enquanto segura sua preciosa batata doce. O garoto então chama o professor, que transpira nervosamente devido à pressão intensa. Com um olhar curioso, o garoto pergunta a Dante por que ele tem tanto medo dele. Rambutan explica que o homem derrotado é apenas um fraco zumbi de névoa no limbo agora. Aliviado, Dante teme que seus dois novos companheiros possam se machucar na grande luta. De repente, a perna de Rambutan se tensiona com uma força incrível e assustadora, pronto para atacar o 182. O detento 182, com o olhar assassino, pergunta se ele deveria simplesmente acabar com ele agora mesmo. Vendo isso, o professor aterrorizado imediatamente grita para seu amigo se segurar. Dante calmamente diz a Rambutan que não há necessidade de se livrar do garoto. De volta à cela, o professor diz ao garoto de cabelos brancos que ele está deixando aquele lugar para sempre. O professor explica que não tem intenção de morar ali e que eles devem seguir caminhos separados. O garoto então pergunta sobre sua batata doce e rapidamente arranca da mão do homem. Dante então instrui ao detento a encher um copo próximo com água fresca. Ele então segura a batata doce dentro do copo d'água e a entrega ao garoto. O professor explica que o vegetal crescerá sim, mas ainda precisa de um pouco de luz solar. Ele então empurra o garoto para frente, dizendo-lhe para se apressar e encontrar um pouco de sol antes que escureça. Mas o garoto entra em pânico e admite que não sabe o caminho, enquanto Dante diz que também não. Dante então pede ajuda a Rambutan e diz que irá com eles. Rambutan e Lich decidem arriscar tudo para que seu plano dê certo. Mas de repente, a batata doce escorrega do vidro e se estilhaça no chão. O garoto de cabelos brancos cai no chão, completamente devastado pelo que acabara de acontecer. Com uma expressão vazia, ele apenas encara a batata doce caída e a água derramada. Vemos então um flashback do menino e da menina, assistindo a uma tela de televisão estática. A menina explica que filhotes são apenas animais com pelos fofos, como os de um corvo comum. Ela diz animadamente que eles são muito pequenos e fofos e virão correndo quando chamados. Ao ouvir isso, o menino se emociona e diz que também quer criar um filhote algum dia. Com um sorriso triste, ela promete que eles terão um quando finalmente saírem daquele lugar. De volta ao presente, ele pega a batata doce e a chama baixinho para vir até aqui. De repente, dois detentos aparecem e começam a medir a distância que o menino acabou de percorrer. Um deles fica chocado ao ver que o garoto conseguiu se mover 20 centímetros. Então, um monstro enorme, segurando alguém gravemente ferido, aparece de repente bem na frente deles. Essa fera gigante revela que alguém tentou escapar. Preso dentro das muralhas desoladas de Fogland, o desespero de Dante cresceu. Ele virou-se para os novos companheiros e perguntou qual era o plano, como sairiam dali. Rambutan agachou-se rente ao chão. As pernas poderosas de Rambutan crepitavam de energia enquanto o concreto sob seus pés começava a rachar. Dante observou incrédulo enquanto Rambutan tensionava suas pernas para uma explosão de força. Com um rugido tremendo, Rambutan lançou-se para cima, estilhaçando o teto. Dante gritou, chocado com a força descomunal do salto. Dante e Lich encararam o buraco enorme no teto. Poeira e detritos choviam ao redor deles. Dante, completamente perplexo, gaguejou, sem entender o que via. Através da clarabóia recém-formada, Lich explicou com calma que Rambutan tinha um talento incrível para saltos e que o plano era pular o muro. O pequeno grupo percorreu os telhados labirínticos do distrito externo da prisão, com as ruínas da região nebulosa se estendendo infinitamente ao redor. De repente, Lich parou. Seus olhos brilharam com uma intensa luz branca, enquanto ela ergueu a mão e examinou psiquicamente a vasta paisagem à frente. Depois, ajoelhou-se e começou a desenhar, a caneta movendo-se com velocidade e precisão impossíveis.
Em instantes, surgiu no concreto um mapa incrivelmente detalhado da favela. Dante ficou boquiaberto. Ele observou admirado e perguntou se aquele talento permitia desenhar o que se vira apenas uma vez, como se fosse uma fotografia. Perguntou se ela já havia desenhado toda Fogland. Leach balançou a cabeça em negativo. Explicou que aquele mapa foi feito quando ela veio do centro, e que aquilo mostrava apenas uma fração do que foi registrado. A explicação deixou Dante sem palavras. A verdadeira, monstruosa escala de Fogland estendia-se até o horizonte. Leach apontou a localização deles no mapa. A julgar pelo tamanho da Vila Tofu, afirmou, poderiam chegar à borda em breve. Dante inclinou-se sobre o mapa e disse que ela não havia desenhado aquilo, então esboçou de modo grosseiro 4 figuras de palito em um prédio para indicar os 4 vagabundos ali. Leach recuou, irritada, e perguntou o que deveria fazer. Dante respondeu, marcando possíveis ameaças, e apontou para uma grande e sinistra mancha vermelha que cobria uma seção do mapa. Quando perguntou o que aquilo significava, uma sombra pairou sobre os rostos de Rambutan e Leach. A alegria esperançosa desapareceu, substituída por um profundo e silencioso temor. Dante tentou aliviar a tensão, dizendo que de qualquer forma eles sairiam dali em breve. Rambutan virou-se para Leach e perguntou para onde. Ela apontou para uma direção. Ali, disse ela. Rambutan gritou que era para seguirem e, sem esforço, pegou Dante e Leach, lançando-os em outro salto colossal pelos telhados. Enquanto isso, em um beco escuro e esquecido, um grupo de detentos emaciados encostaram-se a uma parede com olhos fundos de desespero. Um deles avistou uma figura solitária se aproximando e sussurrou perguntando se havia alguma névoa. Os outros se viraram, os olhos famintos fixos no prisioneiro 182. Um dos detentos zombou, perguntando que idiota era aquele. Por trás das costas, 182 falou de modo monótono, ordenando que se perguntasse se havia alguma névoa e que esvaziassem os bolsos. Enfurecido, um detento corpulento rugiu e avançou, espancando brutalmente 182. Outro detento, com olhos arregalados de alegria maníaca, exclamou que estava morrendo de fome e indagou se 182 queria morrer, acusando-o de loucura. O detento brandiu uma colher, murmurando com um sorriso insano que estava com fome e que aquilo seria perfeito. Comeriam o prisioneiro espancado, o de número 182. Inclinou-se perto da vítima, a voz tomada por um sussurro faminto, dizendo que diziam ser possível obter névoa da carne humana e que o comedor de ossos também se alimentava de pessoas para conseguir essa substância. Alguns dos outros hesitaram, questionando se realmente comeriam uma pessoa, lembrando que o horário do almoço estava próximo. Mas os que seguravam as colheres gritaram, chamando os demais de covardes e afirmando que precisavam de ao menos um pouco de névoa. O prisioneiro 182 ergueu os olhos e perguntou por onde deveriam começar a comer. O detento sorriu de forma horrenda, sugerindo arrancar-lhe a cabeça e beber o sangue. Mas outro preferiu que tirassem seus olhos. Antes que pudessem agir, uma mão poderosa surgiu e parou a colher a poucos centímetros do alvo. Uma figura alta e musculosa apareceu. Em um único movimento, deu um tapa no canibal e logo depois fez 182 cair de joelhos. O corpulento detento tentou gaguejar o nome do recém-chegado, Steven, antes de gritar de dor, agarrando a própria cabeça e reclamando dos tímpanos. Os outros prisioneiros observavam a cena em pânico. A figura imponente, conhecida como Cão de Caça, pairava sobre o subjugado 182 como um mestre silencioso do beco. O medo espalhou-se entre os observadores, que começaram a murmurar o nome dele, apavorados, e a tentar fugir. Aquele homem parecia ser parte da equipe Hound. Ele se inclinou sobre o prisioneiro e então ameaçador afirmou finalmente tê-lo encontrado. Na mente de Hound, uma lembrança sangrenta o atravessou, a carnificina na sala de controle, seus companheiros de equipe massacrados ao redor, seus punhos pingando sangue, e Dante, o professor, aterrorizado diante da cena. Hound lembrou-se de agarrar Dante pela gravata e carregá-lo sobre o ombro, afastando-o do caos da rebelião, enquanto os outros cães, distraídos pela luta, nem notaram o desaparecimento do professor. Em sua mente, a lembrança do desgraçado da torre o corroía. Alguém que havia usado um membro da própria equipe como escudo humano. Um líquido azul, semelhante a lágrimas, escorria de seus olhos brilhantes, e sua voz carregava o peso de uma amarga traição. De volta à prisão, Hound corria pelas ruínas com Dante nos ombros.
Ao olhar para trás, sentiu um pressentimento. Estava sendo seguido. Acelerou, mas os passos atrás o acompanhavam, cada vez mais próximos. Parou e virou-se, encarando o perseguidor, o prisioneiro 182. Desconfiado, perguntou se ele estava com o devorador, chamando-o de cabeça de broca. O prisioneiro apenas ergueu uma batata doce, perguntando calmamente se batatas doces também eram animais. Hound o olhou, confuso, sem entender o que ele dizia. O detento com o saco na cabeça continuou, questionando se deveria perguntar ao professor. Hound, impaciente, bufou e cerrou os punhos. 182, inclinando a cabeça, perguntou se deveria acordá-lo. Enfurecido, Hound rugiu, dizendo o quanto aquilo era irritante, e lançou um soco poderoso contra a cabeça do prisioneiro. Mas 182 foi mais rápido. Ele se esquivou do ataque de Hound, e isso deixou Hound perplexo. Logo em seguida, o detento 182 apontou 2 dedos para a direção da costela de Hound. Ele aplica um golpe cirúrgico na lateral, deixando Hound se contorcendo de dor, enquanto foge com o professor desmaiado. Voltando ao evento atual, Hound pergunta se o professor está bem.